Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz, a bênção, a graça, a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios. Eu sei que Deus ama você. A palavra dele diz isso. Ele ama você e Ele quer abençoar a sua vida, Ele vai abençoar a sua vida a despeito de qualquer luta que você esteja enfrentando. Saiba que Deus vai te abençoar. Vamos orar. Pai amado, Deus bendito, nós te glorificamos nesse momento. Ao estudarmos a tua palavra, ó Deus, estamos dizendo ao Senhor que nós acreditamos, que nós confiamos em Ti para sustentar a nossa vida. Nós queremos conhecer mais de Ti, saber mais a Teu respeito, para que nós possamos nos enquadrar nos caminhos do Senhor e assim sermos abençoados grandemente. Pai, olha para essa vida que está assistindo agora essa palavra, abençoa, põe a Tua mão, cura, ó Deus, tira toda dor, toda amargura, toda tristeza, Pai, toda dor física. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o bálsamo de Gileade para as nossas vidas, que a presença do Teu Espírito possa encher as pessoas que estão nos assistindo do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, ó Deus, e do alívio que só o Senhor pode nos dar. Repreende todo o mal das nossas vidas, ó Deus, e nos ajuda no caminho da fé. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Hoje o Senhor tem para nós uma palavra bem pastoral, muito simples, de um texto conhecidíssimo. Não tem pessoa no mundo que talvez não tenha ouvido falar sobre essa situação que nós vamos ler agora e que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17. Nós não iremos ler todo o capítulo, apenas alguns versículos. Primeiro de Samuel, capítulo 17, versículos 23 e 24. Diz o seguinte: enquanto conversava com eles, enquanto quem conversava com quem? Davi conversava com o responsável pelos suprimentos. Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou, desceu para o vale e lançou o seu desafio habitual. Isso é, desafio é coisa constante na vida, é habitual. Virou um hábito, a gente é desafiado constantemente. E Davi o ouviu, e quando os israelitas viram aquele homem, todos fugiram cheios de medo. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu te matarei, eu cortarei a tua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês, filisteus, em nossas mãos. Aleluia! Eu sei que você conhece a história famosa de Davi e Golias, é uma batalha épica, mas ela tem aplicações hoje também, porque a batalha da vida que nós enfrentamos no dia a dia também é, em algum sentido, épica. Os gigantes, eles diferem na sua forma,
Isso a gente pode constatar facilmente, não é? Hoje, atualmente, nós estamos lutando contra um gigante microscópico. A gente não vê, mas ele causa um estrago na vida de quem ele pega tremendo. Alguns ele chega até a matar. Então, gigantes diferem na sua forma, mas luta é luta. E onde há luta, há vencedor e há perdedor. E aí eu pergunto, você é um vencedor ou um perdedor? Uma vencedora ou uma perdedora? Se você não sabe responder a essa pergunta, eu a respondo por você, que é um crente em Jesus Cristo, que é uma crente em Jesus Cristo, em Cristo. Você sempre será o vencedor, a vencedora nas batalhas da vida, seja o gigante qual for, do tamanho e forma que tiver, da ferocidade, da intensidade que tiver. A nossa luta, diz Paulo, não é contra carne e sangue, é uma luta de natureza espiritual. E nessa luta espiritual, o adversário que a gente enfrenta é muito maior, muito mais poderoso, muito mais astuto, mais inteligente, mais rápido do que Golias, mais rápido até do que o coronavírus. É uma luta muito difícil essa, porque o adversário, o nosso adversário espiritual, ele não mostra as caras, ele age disfarçada, dissimuladamente, de forma a nos distrair, a nos desencorajar, a nos frustrar, a nos desanimar, com o intuito de nos desviar do caminho da fé. E vamos e venhamos, é difícil se manter no caminho da fé. Eu sei que é. Porque na vida há muitas encruzilhadas, muitos desvios, muitos retornos, muitos pontos sem sinalização, ou muitos pontos em que a gente não reconhece, ou se reconhece, ignora os sinais. Falando de forma prática, eu, por exemplo, apesar de ter mais de 40 anos dirigindo, não é? 41, 42 anos que eu tenho carta, eu sou sincero em dizer, eu desconheço muitos dos sinais de trânsito. Às vezes eu vejo uma placa com um desenho assim, meio diferente, aqui eu olho para aquilo e penso, o que isso quer dizer? O que isso significa? E como eu não sei do que se trata, eu ignoro aquilo e sigo o meu caminho, dê o que der. Faz muito tempo que eu renovei a minha habilitação e eu vou ter que fazer isso nos próximos meses. Já estou até vendo como é que vai ser o negócio, não é? Mas hoje, eu ainda dirijo como se conhecesse tudo, mas não conheço. Eu dirijo como se respeitasse todas as sinalizações, mas também não respeito. No caminho da fé, muitas vezes a gente age assim, com essa imprudência, ou por não conhecer os sinais, ou por ignorar os sinais que a palavra de Deus nos dá. Nem sempre a gente é pego, mas quando fica reclamando da multa. Tem um trechinho aqui entre Rio Claro e Corderópolis que eu já fui multado diversas vezes por excesso de velocidade. Eu sei, eu peço perdão a vocês, mas estou sendo sincero. Eu sei que não pode andar mais do que 100, mas eu ando, eu não respeito. E aí o que acontece? A multa vem. Quando o pardalzinho me pega, a multa vem. Sabe como é que eu reajo a isso? Eu reajo reclamando. Eu fiz uma coisa errada,
e reclamam quando a multa vem. O nosso adversário espiritual, ele fica esperando essa oportunidade de nos pegar no flagra, e de vez em quando ele pega. E quando ele pega, porque sabe como é frustrante para nós andar no caminho da fé e não chegar onde pretendíamos, quando pretendíamos e da maneira como pretendíamos. Andar no caminho da fé é um exercício de fé, e fé implica muitas vezes impaciência, coisa que a gente não tem hoje. Mas viver sem se desviar da fé, sem se frustrar com a fé, sem se revoltar com os desígnios de Deus que a gente quase nunca entende. Por que Deus faz o que faz ou permite que as coisas sejam do jeito que são? Viver pela fé sem se desviar no caminho é coisa para quem quer vencer na vida e na morte também. Agora, verdade seja dita, há momentos em que a gente pensa em desistir de tudo. Por quê? Porque quando esse momento chega, é porque está faltando aquele gás na gente, está faltando aquela motivação que alguns chamariam de propósito, é quando nos está faltando forças, quando nos falta uma perspectiva espiritual. E quando isso acontece, o desânimo e o medo tomam conta mesmo. Era o que Saul e o exército de Israel estavam sentindo nesse momento em que Davi chega para resolver a questão. Muitos dias ali, e a coisa não resolvia. Conhece essa história ou não? Eu sei que você conhece, né? Aquele problema que você quer resolver, mas ele vai se prolongando e as coisas não andam, e depende de terceiro, e depende disso, depende daquilo, e a coisa não vai. É uma coisa difícil para qualquer um. E ainda por cima, os israelitas ali, eles estavam, além desse negócio não se resolver, ainda vem um homem, um gigante, desafiando-os dia e noite. Gente, não há quem aguente certo tipo de pressão, pressão emocional, pressão psicológica, e muita gente acaba realmente sucumbindo ao desânimo por causa desse cansaço. Davi, por outro lado, parecia saber o que estava fazendo a encarar o gigante. Ele deixa claro que aquilo era realmente uma batalha desproporcional, mas não no sentido em que a gente vê a desproporcionalidade, que a gente olha assim, a desproporção no sentido de que o baixinho contra o gigante, não é? Mas Davi não vê assim, ele vê a desproporcionalidade de um outro ângulo. Ele vê a desproporcionalidade no sentido do sobrenatural contra o natural, do espiritual contra o material. Olha o que Davi diz para o gigante: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos. O que são essas coisas? Armas naturais. É assim que o nosso adversário investe contra nós, para tentar nos intimidar. Ele usa coisas materiais, não é? Coisas do mundo natural, coisas que atingem o nosso físico, coisas que mexem com o nosso conforto, com a nossa vida natural. E ele faz isso para tentar atingir a nossa fé, para tentar afetar a nossa fé, para tentar nos matar, nos roubar e nos destruir. E o que Davi nos ensina? Davi diz o seguinte para o gigante: você vem contra mim com essas armas naturais, materiais, com esse tipo de estratégia, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus dos Exércitos de Israel. Ou seja, você, gigante, é que não sabe em que fria está entrando. Dá até a impressão que Davi ali estava com dó do gigante.
A batalha é do Senhor. É isso que Davi diz para ele. Essa luta não é minha não, camarada. Ela é do Senhor, não é contra mim que você está lutando. Você está investindo contra mim, mas vai dar de cara com o Senhor. Você vem fortemente armado, mas isso não vai lhe ajudar, porque a sua luta é contra o Senhor dos Exércitos. É uma batalha que você, adversário, já perdeu na eternidade. Aqueles que lutam para permanecer no caminho da fé não precisam temer o inimigo, seja lá qual for a forma em que ele se apresente. Às vezes ele se apresenta como doença, como dificuldade financeira, como disfuncionalidade na família, como depressão, pressão no trabalho, coisas desse gênero. Porque você não precisa temer, porque sempre será uma batalha desproporcional. Mas não para você, meu querido, minha querida. Vai ser desproporcional para o adversário, o nosso adversário, para o diabo. Porque ele vai lutar não contra você, mas contra o Senhor. E nós precisamos entender isso. Às vezes eu assisto filmes e determinadas cenas são muito parecidas de um filme com o outro, e a fala é a mesma, não é? Então, quando alguém se volta contra uma pessoa conhecida e ele diz para a pessoa o seguinte: não leve isso para o lado pessoal, são apenas negócios. Nós também precisamos aprender essa questão. As batalhas que nós enfrentamos não são pessoais, são questões espirituais, são negócios espirituais. Assim como a gente não deve lutar contra a carne e o sangue, o nosso adversário também não estará lutando contra a nossa carne e o nosso sangue. Ele estará enfrentando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus dos Exércitos, quando vier contra nós. A sua saúde, meu querido, minha querida, está nas mãos de Deus e não nas mãos do adversário. O seu casamento está nas mãos de Deus e não nas mãos do adversário. A sua dificuldade financeira está nas mãos de Deus e não nas mãos do adversário. Os seus filhos estão nas mãos de Deus, não nas mãos do adversário. O seu futuro está nas mãos de Deus, a gente canta isso, e não nas mãos do adversário. A sua vida está nas mãos de Deus e não nas mãos do adversário. Nós não somos reféns do inimigo. Nós somos filhos de Deus, do Deus vivo. O adversário não pode tocar em nada que seja seu, a não ser que você permita. A sua alegria não está nas mãos do adversário. A sua alegria está em Deus, meu querido, minha querida. Paulo diz isso várias vezes. Lá em Filipenses 4, ele é incisivo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. E lá em 1 Tessalonicenses 5,16 ele diz a mesma coisa: alegrai-vos sempre. A sua disposição, o seu humor não está nas mãos do adversário, está nas mãos de Deus. Quando a gente leva as lutas da vida para o lado pessoal, é comigo o negócio, as proporções do problema, elas se tornam assustadoras. Eu tenho 1,75 m. Davi era mais baixo que eu. Golias, segundo a Bíblia, tinha 2,90 m. Eu não sou soldado, nunca peguei numa arma, e eu numa luta dessa eu estaria realmente em maus lençóis. Mas não é assim que a gente olha as coisas. Não é assim que a gente deve olhar as coisas. A desproporção é ao nosso favor e não contra nós, porque quem está ao nosso lado é o Senhor dos Exércitos. A gente precisa reexaminar essas medidas. Golias tinha 2,90 m. Pois bem, pensa num sujeito grande, um gigante, praticamente um urso pardo, que quando fica em pé é um monstro, né? Mas vamos
as medidas de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz sobre o próprio Deus. Isaías 66:1. É o próprio Deus dizendo: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. E por aqui a gente já tem uma ideia do tamanho, da proporção de Deus. E aí a gente começa a rever esse negócio. Golias pode ter 1,5 ou 2 vezes o seu tamanho, mas Deus é infinitamente maior do que Golias, do que Satanás, de quem quer que seja. É esse Deus que luta por você, pela sua família, pela sua saúde, pelo seu sustento, pelo seu sucesso, pela sua vida. Davi não era nenhum idiota, porque só idiota entra numa luta desproporcional para ver no que vai dar. Ele não entrou para ver o que ia dar. Ele entrou porque sabia no que ia dar. O versículo 46 diz: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, eu te matarei e cortarei a tua cabeça. Pensa numa convicção, numa certeza. Isso é fé, gente. Quando uma situação ficar na sua frente, como quem diz: e agora, o que você vai fazer? Porque era isso que Golias estava fazendo com Israel. E agora, o que você vai fazer? Você pode responder o seguinte: eu não vou fazer nada. Essa batalha não é minha, essa batalha é do Senhor. É contra Ele que você vai lutar. É claro que nem todas as batalhas da vida se decidirão tão rapidamente como foi essa de Davi com Golias. Algumas podem durar algum tempo, por uma série de razões que não cabem aqui. Mas o que a gente precisa saber é que os braços do Senhor, eles são infinitamente mais fortes, maiores, mais longos que os do adversário que nos afronta. E por que a batalha é do Senhor e não minha ou sua? Porque nós, como eu tenho dito há alguns domingos, somos cidadãos do seu reino, e o papel do rei, entre tantas coisas, é proteger o seu povo dos adversários, dos inimigos. E entretanto, o nosso maior problema, a nossa maior luta, não é saber dessas coisas. Nossa maior luta é deixar Deus lutar por nós. Porque a gente gosta de tomar o controle das coisas. Eu gosto muito daquele cântico em que Deus diz: é meu, somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Esse é o segredo da vitória. Temos o caso do rei Josafá. O rei Josafá, rei de Judá, se viu numa situação extremamente difícil quando os moabitas, os amonitas e alguns meunitas entraram em guerra contra Judá. Ele proclamou um jejum em todo o reino para buscar a ajuda do Senhor. E lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12, ele está fazendo uma oração, e o versículo 12 é o final da oração. Ele diz no final: não temos forças para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas presta atenção nisso, mas os nossos olhos estão postos em Ti. A situação que ele enfrentava é a situação que muita gente enfrenta no mundo hoje. A gente está cercado por animosidade, por violência, por gente mal intencionada. Muita gente vive sem recursos, sem respaldo, sem o interesse dos políticos em resolver questões, sem saída, sem ter a quem recorrer humanamente falando. Então, de quem esse pessoal pode esperar alguma coisa? Do mesmo Deus de Josafá. Nós podemos fazer, inclusive, nossas as palavras dele. Deus, a situação saiu do controle, eu não tenho como me defender dessa situação, isso é demais para mim, esse gigante é muito grande para mim, eu não sei nem o que fazer, mas os meus olhos vão ficar fixos em Ti.
Quando eu elevo os meus olhos para os montes, eu sei de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando Josafá terminou a sua oração, aconteceu um negócio. O Espírito do Senhor veio sobre o profeta Jaziel com a seguinte mensagem: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Deus reconhece que é um exército enorme. Por que vocês não devem ficar desanimados nem com medo? Porque a batalha não é de vocês, diz Deus, mas minha. A batalha é de Deus. Versículo 15, segundo Crônicas 20. Então aqui, de novo, Deus está falando ao seu povo, agora através de um profeta. No nosso texto de Samuel é Davi falando com o gigante. Aqui no texto de Crônicas é o profeta falando com o povo, não é? De que é Deus quem luta por nós. Moisés também usou essa expressão para tranquilizar o povo em Êxodo 14:14. Ele diz o seguinte: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Em outras palavras, Deus vai lutar por vocês e vocês vão parar com essa choradeira, com essa reclamação, com esse mimimi, com esse desânimo. Gente, eu sei que lutar cansa. Tem luta que cansa, tem problema que não se resolve, ele vai se arrastando e a gente não consegue. Isso cansa a beleza da gente. Viver como certas pessoas vivem, cansa, dói, machuca. E é por isso que nós precisamos deixar certas batalhas para Deus. Tem coisas que a gente dá conta, tem coisas que a gente não dá. A gente precisa confiar em Deus. E por que confiar em Deus e não em nós mesmos ou em terceiros? Porque as implicações de uma derrota desse naipe, desse porte, elas são desastrosas. Davi, ao enfrentar Golias, ele não estava fazendo isso só por ele. Não se tratava apenas de uma coisa pessoal. Era o futuro de Israel que estava em jogo ali, era o futuro das famílias de Israel que estava em jogo. Isso é demais para qualquer pessoa, mas não é para Deus. É disso que trata essa lição do texto. Não é algo que, se você se der mal, vai recair somente sobre você. O desafio do gigante que nós não lemos, mas eu vou ler para você aqui, que está no versículos 8 e 9 de 1 Samuel 17, é o seguinte: escolha um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, nós seremos seus escravos. Mas se eu o vencer, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Se você, chefe de família, homem ou mulher, se der mal, toda a família se dará mal com você. Se você, patrão, se der mal, todos os funcionários sofrerão com isso. Gigantes, ou seja, problemas muito grandes, eles têm um alcance que não se restringe a uma única pessoa. É sempre muito abrangente, muito devastador se o gigante vencer. Isso destrói famílias, destrói empresas, destrói comércio, destrói sonhos, destrói pessoas e escraviza pessoas livres. É por isso que não dá para arriscar certas coisas. Por outro lado, se uma pessoa enfrentar o gigante em nome do Senhor dos Exércitos, a vitória virá, e essa vitória redundará em bênçãos para todos os envolvidos, para a família, para os empregados, para os colaboradores, não é? Funcionários, para os amigos. Toda pessoa que é de Jesus e luta em nome de Jesus sai vencedora para a honra e glória de Deus Pai. E Deus nos trouxe aqui hoje para reiterar aquilo que Ele vem dizendo há séculos para o seu povo. Essa luta que vocês estão enfrentando, esse gigante, vocês não têm que lutar. Essa peleja é minha, essa luta é minha, eu farei isso por vocês. Aquietem-se, olhem para mim que vocês não vão afundar. Olhem para mim que vocês verão um livramento. Deus falando, não é eu, Wilson, é Deus. Olhem para mim que vocês certamente vão vencer essa batalha que estão tendo que aturar, que enfrentar. Eu não chamei vocês, diz Deus, e não salvei vocês para que vocês fossem subjugados ou destruídos por quem quer que seja. Em Cristo todos são mais do que vencedores. No reino de Deus não há perdedores, não há perdedoras. No reino de Deus não há vítimas. No reino de Deus só tem gente disposta a vencer quando a luta se apresenta,
gente confiando em Deus durante todo o tempo em que a luta durar, e gente vencedora quando a luta termina. É desse tipo de gente que é composto o reino de Deus. E como eu disse no início, onde a luta há vencedor e perdedor. Um filho de Deus, uma filha de Deus sempre vence, ainda que para muita gente o resultado pareça ser uma derrota. Por 3 dias a morte pareceu ter derrotado Jesus, mas ao 3º dia ele ressuscitou, ele venceu a morte. O nosso rei venceu a morte para que nós, os cidadãos do seu reino, fôssemos igualmente vencedores sobre a morte, sobre a vida, sobre os problemas, sobre os gigantes. A sua vida está nas mãos de Deus, e você, aconteça o que acontecer, seja qual for o resultado, pode descansar, porque essa batalha não é sua, é do Senhor, e Ele nunca perde. Deus luta por nós. Deus há de abençoar a sua vida e vai te dar a vitória que você está precisando, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.